Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior preserva titulares, reforça no segundo tempo, especialmente com Memphis e Yuri Alberto, e aí o Corinthians melhora significativamente. Olha, vou dizer um negócio pra vocês, dava até pra ganhar do Botafogo. Bom, rapaziada, dois tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo das circunstâncias, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro, suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo e realmente assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Choca e o Kaká, porque a titular, no caso, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Choca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol, assim, muito da juventude, no primeiro tempo. Uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa. Veio um cruzamento da esquerda do Angileri e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular, e jogou 90, O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, no meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, o filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também o Nilton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Natan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente, o Joaquim Correa, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, O Botafogo estava fazendo 1-2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro. Estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro. Dentro da área, o gol acontece com o cruzamento, aí agora eu acho que é o Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo, e aí entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça, o Hugo também dá uma vacilada, mas ali era questão de tempo, gente, o gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área, e o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, Dá uma cartada no pôquer assim para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo.
ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo, e entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia, e aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri, e aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança. O posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade. E aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John, que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços, no ponto futuro, do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante, e que a falta do ritmo de jogo, ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo, e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né, a bola sobra para o Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então, assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os 13 estejam em campo, e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe, em posição, isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí, quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente está falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu estava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates muito bons defensivamente, e aí com essa nuance aí que você coloca, né, de um time que começa a reserva, mas depois reforça e aí se estabelece bem, você pensa, tá bom, tem margem para crescer. Então, assim, começamos a enxergar um horizonte, começamos a enxergar uma aura positiva. Agora, isso precisa naturalmente se converter em vitórias, atuações melhores, reforços que precisam chegar. E agora, 2 duelos diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que daqui a pouco podem resultar numa virada de chave efetivamente na temporada. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Timão e analisando o empate do Corinthians no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Nos últimos 8 rodadas, o Timão só venceu apenas o Ceará, com o gol de Thales Magno,
com a falha terrível de toda a defesa. Isso é muito pouco para um time da grandeza do Corinthians, da folha salarial, uma das mais caras do Brasil, mais de 22 milhões de reais o Corinthians paga por mês, né, para os jogadores. O Corinthians hoje é considerado a terceira folha salarial maior do Brasil. Só o Memphis ganha em torno, com as participações que está vinculada ao seu contrato, quase 6 milhões de reais por mês. Corinthians precisa voltar a dar confiança, né? Precisa voltar a vencer. Só assim que os jogadores vão ficar com confiança, né? Vamos olhar para um lado positivo do Corinthians, porque o Timão ontem parou um dos times mais fortes do Brasil. O Botafogo nos últimos 10 jogos, né, como mandante, antes de encarar o Corinthians, teve 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então, o Timão aí tá numa crescente, porque o Corinthians contra o São Paulo não jogou nada. Vamos esquecer aquele jogo. Mas contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o Corinthians fez um excelente jogo, disputou de igual para igual, igualou as oportunidades do jogo, com o líder do Brasileirão, com um ataque extremamente eficiente, um meio de campo muito articulado, uma defesa muito segura. Então o Corinthians fez um jogo espetacular. Só faltou sair o gol contra o Cruzeiro. Já ontem, o jogo contra o Botafogo, o Corinthians no primeiro tempo foi muito mal. Mas sobre a escalação do Dorival Júnior, Dorival precisa rodar o elenco. A gente não pode culpar o Dorival, até porque não foi o Dorival que montou esse elenco. E o elenco precisa ser rodado de acordo com os dados técnicos que o Dorival tem na mão. O sistema, o fisiologista, né? Chega e fala, o Dorival, o jogador aqui não cumpriu esse treinamento aí. Por exemplo, tem que correr 12 quilômetros. Ele não conseguiu porque as pernas já não ajudavam. Então ele não pode ir pro jogo. Então tem todos os dados, o Dorival tem que trabalhar em cima da ciência. Então a gente não pode culpar o Dorival. O time do Corinthians, hoje, pra mim, o time do Corinthians é um time até bom, mas o elenco é fraco. Então quando você precisa rodar o elenco, Dorival não tem peças à altura de quem está jogando. Então a escalação do Dorival foi boa. Dorival tem que escalar dentro dos estudos. O que deixa claro é que o Corinthians precisa contratar. E Dorival só veio para o Corinthians com aquela proposta de contratar, porque Fabinho Soldado, quando foi atrás do Dorival, prometeu dar ao Dorival 4 reforços, coisa que até hoje não aconteceu. Todo jogador que o Corinthians começa em negociação, daí a pouco o Corinthians desiste da negociação e ele vai para outro clube. É o caso do Biel, que estava negociando com o Corinthians, acabou acertando com o Atlético Mineiro. É o caso também do Carlos Vinícius, que estava negociando com o Corinthians e tinha uma prioridade de vir para o Corinthians e acertou com o Grêmio. Por quê? Porque o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar. O Corinthians hoje está buscando jogador livre no mercado, que é difícil, jogador de destaque, e jogador em final de contrato. Para quê? Para o Corinthians ter o atleta por empréstimo e pagar apenas direito de imagem e salário. O Corinthians hoje não tem dinheiro para fazer uma proposta para comprar o jogador, para comprar 40% dos seus direitos econômicos, 60%, 80%, 100%, então esquece. Esquece, o Corinthians não tem. Então o Dorival está se virando como pode, né? O Corinthians, infelizmente, não tem um bom time, porque eu acho o Hugo Souza um excelente goleiro, para mim um goleiro espetacular, né? Tem o Garro, que é um camisa 10 extraordinário, tem o Memphis, que é um excelente jogador também, tem o Yuri, tem o Bidon, tem o Carrídio. Então eu falei de muitos jogadores bons, mas quando você precisa mexer, aí já não tem ninguém a essa altura, né? Na circunstância de ontem, foi um bom resultado pro Corinthians. Eu acho que foi um resultado espetacular, porque o Timão foi amassado pelo volume do Botafogo de posse de bola.
no primeiro tempo. O Botafogo saiu vencendo e mereceu. Mas o sistema defensivo do Corinthians ontem foi muito bem organizado pelo técnico Dorival Júnior. Foi um time muito bem organizado e ajustado. O Botafogo teve posse de bola, mas você vê que aquele volume todo do Botafogo, o goleiro Hugo Souza acabou fazendo apenas uma defesa no primeiro tempo e depois foi o gol do Botafogo, né? Que aí a bola passou. Então o Corinthians é um time que não tem confiança até hoje. Quando se trata de fazer uma transição rápida, os jogadores não têm confiança. Esse é o problema do Corinthians. Então o Corinthians precisa voltar a ganhar para trazer essa confiança novamente. Infelizmente, nesse momento o Corinthians não tem confiança. O meio-campo do Corinthians ontem, com Charles, Bahia e Ranieri, você vai ver que por isso que não teve transição. São jogadores que não têm qualidade para fazer transição. Mas o Dorival foi obrigado a escalar esses jogadores porque o departamento físico mostrou números para o Dorival que precisa de poupar. E aí, quando poupa, aí o Corinthians é prejudicado. Por isso que levou esse amasso de volume de bola, de posse de bola, no primeiro tempo, né? Corinthians saiu perdendo aí por 1-0 e no segundo tempo, com as 4 alterações do técnico Dorival Júnior, o Corinthians acabou aí tirando o Léo Maná, colocou o Mateuzinho, né? Aí depois o Corinthians colocou o Memphis Depay e o Roberto na frente. Então, colocou o Thales Magno para dar um suporte. No meio-campo, o Corinthians passa a ter aí a companhia do Breno Bidon. E aí o time vira outro. O time outro time, é um time muito mais qualidade, mais qualificado. O Corinthians começou a fazer a transição. E com essas mudanças, o técnico Dorival Júnior, né, colocou o Corinthians na frente e o Corinthians começou a amassar o Botafogo até chegar aí ao gol, né? Então, no segundo tempo, Dorival ainda teve o Messi e o Yuri na frente. No segundo tempo, o Dorival, esse ano foi a primeira vez que ele teve na frente o Memphis, Yuri e o não. Dorival esse ano ainda não teve na frente, né, no Brasileirão, o Memphis, o Garro e o Yuri junto. Ontem teve Memphis e Yuri na frente no segundo tempo. Mas o Garro está cumprindo suspensão automática porque tomou o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro. E o Memphis, Garro e Yuri vai jogar junto no próximo jogo do Corinthians, que será pelas 8ª de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Um jogo muito importante para o Corinthians conseguir a classificação, chegar até as 8ª de final, chegar até as 4ª de final da Copa do Brasil e ganhar uma premiação de 4.700.000. Para um clube tão endividado quanto o Corinthians, essa premiação vai nos ajudar muito. Arthur Cabral marcou o gol para o Botafogo e no segundo tempo, com um chutaço do Memphis, o Corinthians empatou o jogo, né? E aí o Corinthians teve mais compacto, mais convicto no segundo tempo e mereceu. Olha, se o Corinthians tivesse entrado com o time titular, que não podia por causa dos números entregue pelo departamento físico, o Corinthians tinha condições de sair com uma vitória lá do Newton Santos, diante de um Botafogo tão qualificado, tão bem ajustado, campeão da Libertadores, um Botafogo muito forte, muito forte. Então, para mim, Dorival fez o melhor, o time mostrou crescimento, mostrou rendimento a partir do jogo contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Porque no jogo contra o São Paulo, o Corinthians deixou a desejar e houve até aquele episódio com o Memphis Depay, onde o Dorival substituiu o jogador do primeiro para o segundo tempo. Ele fez biquinho, fez birrinha, e aí o Memphis, Dorival falou que tirou por qualidade técnica, porque não estava entregando o que era necessário, né? A diretoria conversou com o Memphis, a Gaviões, líder da Gaviões da Fiel, cobrou o Memphis prometeu continuar no Corinthians, vai se dedicar e quer até renovar o contrato. E aí, Fiel, o que vocês acharam do jogo de ontem contra o Botafogo? Gostaram? Qual que é a opinião de vocês? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos.
Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.